Bom dia, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dar continuidade. Nós estamos no capítulo 6, item 5, o Advento do Espírito de Verdade. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. Bom, então vamos fazer uma prece, agradecendo mais uma vez por mais um dia, por todos os recursos tecnológicos, recursos materiais que nos permitem estar juntos, que nos permitem nos conectar para transmitir essa mensagem de Jesus, que veio para nos consolar, que veio para nos acalmar, que veio para nos mostrar o caminho do bem, da verdade, da justiça, que veio para nos mostrar essa realidade da vida eterna. Que nós tenhamos força para enfrentar as dificuldades do dia e que nós tenhamos coragem para mudar aquilo que for necessário mudar, que tenhamos coragem para resolver todas as questões, tanto da vida cotidiana e diária, prática, como também nos concentrarmos e focarmos na vida espiritual. Que assim seja. Bom, então, repetindo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, o Advento do Espírito de Verdade. E quem falou, quem ditou essa mensagem foi o próprio Espírito de Verdade, em Paris, 1860. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim as trevas. Escutai-me. O Espírito, tal como antigamente, o Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina de vida como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quem falou isso? Quem veio antigamente entre os filhos perdidos de Israel? Quem revelou a doutrina divina como um ceifeiro? Quem juntou em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim os que sofrem? Jesus. E agora ele volta com esse nome de Espírito da Verdade, trazendo esses esclarecimentos através da doutrina espírita. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se façam ouvir para vos gritar: orai e acreditai. Pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, é muito bom ver, se deparar com isso,
com Jesus, que é o Espírito de verdade, falando com a gente dessa forma. Que chegou a hora, que nós temos que nos ajudar uns aos outros, que nós temos que nos socorrer, que mortos e vivos devem se... mortos, né, entre aspas, mortos segundo a carne, os desencarnados e os encarnados devem se unir. E que essa voz de todos esses juntos grite: orai e acreditai. Continuando. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Então ele está falando para a gente não afastar, não negar essa mensagem tão especial que está sendo passada para nós, né? Nesse momento em que ele estava ditando essa mensagem. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis ao joio os bons grãos, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de raiz humana. Então, olha aqui, tá muito claro que existem erros enraizados no que se diz por aí ser o cristianismo. O cristianismo é perfeito e traz tudo o que é necessário para nós vivermos bem. Mostra um caminho cheio de luz para a gente seguir aqui na Terra. Se existem imperfeições, é porque os homens interpretaram, querendo ou não querendo, interpretaram de forma errônea o cristianismo. Então, diversas situações, diversas igrejas que a gente vê por aí, diversos tipos de pessoas que pregam a palavra de Deus, que falam sobre Jesus, estão equivocadas. Aqui está dizendo isso, está muito claro. Então, a gente tem que ter o discernimento, a inteligência, tem que ter a vigilância, a observação, ficar alerta, para saber quando uma coisa faz ou não faz sentido. Quando dizer que Deus quer determinada coisa faz ou não faz sentido. Sem crítica nenhuma, até porque o Espiritismo também não é perfeito e também tem as suas falhas, as suas dificuldades. Afinal, todas as religiões fazem parte de todas as religiões seres humanos. E seres humanos terráqueos, né, não são perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui no planeta Terra. Não tem ninguém aqui perfeito. Todos estão passando por provas e expiações ou em missões, que essas missões também revelam as suas necessidades de evolução espiritual. Perfeito, o único perfeito que passou pela Terra foi Jesus. Vieram outros homens maravilhosos também, seres humanos maravilhosos, que vieram trazer mensagens maravilhosas, são missionários mesmo, mas perfeição, pureza completa, transparência total de tão puro, só Jesus.
Então, não poderiam ter coisas incoerentes no cristianismo, como a gente vê. Porque era isso que eu ia falar, sem crítica a nenhuma religião. Mas faz algum sentido você pensar em barganhar com Deus, por exemplo? Faz algum sentido você pensar em comprar um terreno no céu? Faz algum sentido você ter que ter dinheiro para poder conquistar determinadas coisas espirituais? E claro que a gente precisa de dinheiro para comprar esse livro, para morar numa casa, para pôr uma roupa, para ter comida, para pagar a conta de energia elétrica e de internet. Claro que nós precisamos do dinheiro para as coisas materiais. Mas para as coisas espirituais, faz algum sentido envolver dinheiro? Fica aí a questão para ser refletido, para que cada um faça suas próprias reflexões. Não é verdade? A gente não está aqui para apontar, a gente está aqui para sugerir, para dar ideias, para propor reflexões, inclusive eu também, né? Estou refletindo e continuarei refletindo sobre essas coisas. E se tiver ajuda, participação, contribuição, comentários, perguntas de outras pessoas, de vocês que assistem, pode contribuir também para a gente desenvolver aí mais uma conversa, ou uma conversa nos comentários, ou quem sabe aprofundar até um pouco mais, dependendo do tema, dependendo do meu conhecimento a respeito, ou do quanto a gente pode desenvolver uma reflexão em conjunto, em quem sabe em uma live específica sobre algum tema, né? Mas então, o que eu acredito que seja a melhor qualidade do Espiritismo, além de mostrar que a vida é eterna, que é a salvação, né? O que faz com que a gente tenha fé, esperança e coragem para viver essa vida. Além disso, uma coisa muito especial e muito valiosa do Espiritismo é a fé raciocinada. O que significa isso? Que quando a gente tá ligado a essas ideias espíritas, a gente não acredita só por acreditar. Sabe aquela coisa assim, é assim porque sim, porque sempre foi assim, porque minha tataravó fazia desse jeito, minha bisavó fazia, minha avó fazia, minha mãe fazia, então eu vou fazer também, sem saber por quê? No Espiritismo não tem isso. Se tiver isso, tá errado. Por quê? É fé raciocinada. Então a gente tem fé naquilo que a gente raciocina, pensa a respeito e chega à conclusão que faz sentido. Chega à conclusão que não fere a minha razão acreditar naquilo. Pode ter coisas que a gente não tem ainda a capacidade de compreender completamente. Por exemplo, o que é Deus? Como é Deus, né? Já que Deus não é uma pessoa. Deus não é um ser com mão, perna, boca, olho, nariz, cabeça. Não é assim. Mas o que é então? Isso nós ainda não temos a capacidade, nossa inteligência ainda não alcança essa compreensão. Mas aí a resposta que o Espiritismo dá para isso é essa. Nós ainda não temos condições de saber isso. Agora, não existe nada que seja assim. Por que, vamos supor, por que faz sentido acreditar em reencarnação? Daí tem uma resposta para isso. Tem um raciocínio a ser feito. Tem um pensamento lógico para se construir para depois acreditar na reencarnação, como exemplo, né? Não é algo assim, não, é o seguinte, eu tive uma revelação, ou não sei quem há 1000 anos atrás teve uma revelação, isso foi sendo passado de geração em geração, e foi dito que existe a reencarnação, então você tem que acreditar. Não existe isso no Espiritismo, tá? Então,
Então, isso tudo é uma repercussão, uma conversa que a gente está tendo a respeito dessa questão aqui, dessa comentário aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, que é ditada pelo próprio Espírito da Verdade, que veio mostrar pra gente o que é o Espiritismo, que é a terceira revelação, o Consolador Prometido. Como nós já falamos, inclusive no nosso primeiro estudo do Evangelho aqui dessas lives, primeira revelação, Moisés no Monte Sinai com os 10 mandamentos. Segunda revelação, Cristo. Terceira revelação, Espiritismo. Então, continuando aqui. Homens fracos, que percebeis as sombras da vossa... Já li tudo isso, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Eis que, de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam. Irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então tá deixando a dica aqui muito clara do que nós temos que fazer, né? Nós temos que nos amar, nos instruir e vencer a incredulidade. Bom, então hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã falaremos sobre o item 6, tá bom? Então um grande beijo. Fiquem com Deus, uma ótima semana e a gente vai finalizar com a prece, um ótimo fim de semana, né? Vamos finalizar com uma prece agora agradecendo mais uma vez por mais um dia de vida, pela nossa saúde, por estarmos vivos e existirem tantas e tantas bênçãos maravilhosas em nossas vidas. Que nós saibamos enxergá-las, que nós saibamos valorizá-las. Que cada gota de água que temos à nossa disposição é uma verdadeira bênção. Que dirá de todos os recursos que temos para viver, para estudar, para aproveitar da melhor forma possível essa encarnação. Que nós sejamos capazes de fazer isso. Que assim seja. Tchau, tchau. Bom dia, Vilma.